Saúde e bem-estar. Sempre às quintas-feiras, saúde e bem-estar, sempre aqui com o Dr. Victor Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Victor, muito boa tarde, mais uma vez muito obrigado em estar aqui em nossos estúdios. É um prazer estar aqui, André, e a todos, nos reencontrando aqui pós-carnaval, para cuidar da saúde. A gente estava falando aqui, a gente ficou aqui no bloco do trabalho, né? Como tivemos trabalho, vamos tendo trabalho, né? Mas é para isso que a gente está aqui, para passar todas essas informações, porque a notícia não para no feriado, né? Exato. E muitas vezes as dores também não param, né? E também tem aqueles que fizeram um pouco mais de esforço e depois chega na quarta, quinta-feira, começa aquela dorzinha aqui, dorzinha ali. Na semana passada, Dr. Vitor, a gente falou a respeito da hérnia de disco, né? E foi bastante interessante, até com as participações dos nossos ouvintes. Eu até falo mais uma vez, né? Ressalto aqui para os nossos ouvintes que quiserem mandar perguntas para o Dr. Vitor, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, o 991869070, nosso WhatsApp 19991869070. Vamos recapitular um pouquinho, então, relembrar, né, o que é a hérnia de disco e como que a pessoa pode perceber que se trata de uma hérnia que ela está tendo. Realmente, agora, nesses períodos, né, após festas, vamos cuidar um pouquinho da saúde. E a hérnia de disco, como a gente falou na semana passada, né, é um problema muito comum e que pode se tornar até algo mais limitante no tocante às dores. Então, a hérnia de disco surge por conta da estrutura que é o disco intervertebral, lembrando aquele amortecedor natural que fica entre as vértebras da nossa coluna, ele se desgasta e com isso ele começa a extravasar, ele sair do seu local, comprimindo as estruturas nervosas que passam ali na coluna. Essa pode ser um motivo muito frequente de dor, principalmente na região lombar, né, mais baixa da coluna, até mesmo na região do pescoço, com dores que podem ficar nesses locais ou até se irradiar pelas áreas dos membros, né? No caso das pernas, para as hérnias lombares, no caso dos braços e mãos, para as hérnias cervicais. Quando fala na região lombar, pode ser direita ou esquerda, o importante é a altura aqui, pouco da cintura, tem um ponto específico. A hérnia lombar, ela é mais comum entre a quarta e quinta vértebras lombares, ou seja, na porção mais baixa da coluna, e é indiferente a posição, ela pode tanto acontecer de um lado direito como esquerdo, isso pode acontecer dependendo do ponto maior de fragilidade do disco, né? De modo que é neste ponto onde o conteúdo mais gelatinoso do disco, ele procura sair para esse ponto de menor resistência, ele se extravasa e comprime. Se acontecer normalmente à esquerda, o paciente tem uma dor com predileção pela esquerda, atingindo muitas vezes a perna, descendo pela perna esquerda. E habitualmente é unilateral, ou seja, costuma ser de um lado ou outro, mas há casos também maiores de hérnias de maior monta, outros problemas de coluna, que falaremos aí nos outros episódios, que podem atingir até as duas pernas igualmente. A gente falava a semana passada com relação ao que causa, né? E tinha aquele fator genético, né? Que a gente até conversou aqui, brincou, falou, esse não tem como a gente evitar, né? Porque já foi, né? Agora tem aquela questão também da pessoa que carrega um peso, dependendo do tipo de atividade. Hoje em dia, às vezes a gente fica aqui assim, né? Sentado numa cadeira, muita gente no escritório, home office, né? Atualmente. Só o fato de ficar sentado, de repente, numa postura não adequada, isso pode causar, ou nesse caso da hérnia, não? Sem dúvidas, é um fator de risco, né? A postura, principalmente aquela que você mantém numa grande parte do dia, se principalmente for uma postura inadequada, pode aumentar a intensidade da carga sob determinado ponto e com o passar do tempo, isto ir sofrendo um desgaste mais acentuado, uma degeneração mais acentuada e se tornar, assim, um ponto ali de maior fragilidade por onde o conteúdo do disco escapa. Então, com certeza, a postura é um fator de risco, é o que a gente fala um pouco a respeito, e faz parte até das orientações dos tratamentos, né? Quando a gente conversa com alguns pacientes que, né, na sua rotina de trabalho tem uma mesma posição, uma mesma postura, faz parte da nossa investigação saber se de repente você não está inclinado demais, se de repente o assento se trepida demais em casos de
pessoas que operam máquinas, ou mesmo que dirigem em um asfalto bem irregular, isso pode ser sim um dos fatores de risco. Uhum. Como pode ser tratada a hérnia de disco? Exato, ó. A hérnia de disco, nós temos. Imagina, André, que temos hérnias que são desde sem sintoma algum a hérnias que causam até sintomas muito graves, como o risco de paralisia das pernas. Logo, ao perceber que é uma doença de uma variedade grande de sintomas, desde assintomático a muito grave, também o tratamento ele vai se adaptar à necessidade de cada um. Então, de início, a grande maioria das hérnias, ou seja, a maior parte delas, vão resolver de modo espontâneo, com repouso e atividades de reabilitação, com fisioterapia e medicação, em 4 semanas a 6 semanas. Ou seja, grande maioria daqueles que hoje têm um diagnóstico de hérnia e sentem um quadro de dor, normalmente necessitam de uma abordagem inicial com medicação, repouso das suas atividades e um período de reabilitação. Aqueles que têm um achado de hérnia, mas que ainda não desenvolveram sintomas, se beneficiam também de uma atividade de recondicionamento, exatamente para evitar que essa hérnia piore. Agora, em casos mais intensos, isso pode ser insuficiente. Uhum. Aí então chega o caso de se fazer uma cirurgia. Exato. A cirurgia da hérnia ela é indicada em 2 situações, principalmente. A gente falou que o disco ele sai, extravasa e começa a comprimir as estruturas nervosas, os nervos, né? Então, no caso de uma compressão muito intensa do nervo, que cause até um risco de perda de movimento, ou seja, dificuldade de movimento, isso se torna uma urgência, ou seja, é um caso de necessidade de intervenção cirúrgica. Não se pode esperar ou tratar de outra maneira pelo risco de essa compressão, que hoje já causa sintomas motores, dificuldades motoras, causarem até uma paralisia mais definitiva. E a outra situação, que é uma das mais comuns, né, quando se trata dos casos que precisam operar, são aqueles que não resolveram totalmente com as medidas iniciais. É aquele paciente que passou realizando ali fisioterapia, atividade física orientada, uso de medicação e não está pleno, ou seja, não resolveu a dor e a limitação, ou seja, eu posso até ficar sem dor, mas eu não posso fazer nada, isso também não é considerado uma solução, né? Então, o ideal é aquele que está sem dor e sem limitação, mas se isso não é possível, entre 4 a 6 semanas da terapia inicial é que se encontra a indicação de cirurgia, tá? Algumas vezes, até para facilitar esse período, antes mesmo de falar em cirurgia propriamente dita, se opta por um bloqueio, que nada mais é do que uma intervenção de medicamento mais focada no ponto da dor, portanto mais eficiente e que também não é invasivo como uma eventual intervenção. Mas daí, por exemplo, esse bloqueio, ele vai solucionar, digamos assim, entre aspas, durante quanto tempo? Porque Exato. depois pode voltar, né? Isso é uma pergunta muito comum, André, porque o que a gente falou no início? Que a hérnia, normalmente, ela se resolve na grande maioria das vezes. O bloqueio, assim como o remédio, ele auxilia você a aguentar o período de dor, né, sem tanto desconforto, esperando a resolução espontânea, auxiliada pelo repouso e fisioterapia. Então, quando o bloqueio ajuda, é exatamente quando a hérnia melhoraria espontaneamente. Uhum. Só que você não precisa enfrentar esse período todo sentindo aquela dor intensa. Isso é na média de 60% das vezes. Então, muitos pacientes falam, mas se eu bloquear, não estou fazendo só um paliativo, eu não vou ter que resolver? Muitas vezes isso já se resolveria espontaneamente. Você só não precisa enfrentar todo esse período de dor sentindo 100% da dor. Se for possível minimizar com algo sem risco, ótimo. E isso acontece, na média, em 60% das vezes. Mas há casos em que a cirurgia em si está indicada. Assim, estava buscando um exemplo, então, nesse caso, seria aquela situação, tem 4 carregando um piano, tá? Tá duro para aguentar. Chegam mais 6 ou 8 para carregar durante um tempo, você consegue dar uma aliviada, e daí quem estava carregando há mais tempo consegue refazer a força, e de repente consegue, os outros saem e você volta. Exato, né, melhorar. exato. Então você dá aquele tempo para que a hérnia se recupere sozinha por meio do bloqueio. E inclusive conseguir diferenciar aqueles que realmente são os refratários daqueles que melhorariam, né, de um momento inicial, porque também não seria justo alguém que começou a ter um quadro de dor por hérnia ontem, você falar, ó, vamos esperar aqui 6 semanas, você com a sua dor, né, 6 semanas para definir se você precisa de uma intervenção maior. Então o bloqueio ajuda nisso.
Agora, os casos cirúrgicos, propriamente ditos, isso é uma coisa muito importante de a gente falar, né? Muitos pacientes, André, enfrentam a dor, todos os riscos, inclusive o de perda de movimento, em decorrência do receio de operar, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de opções terapêuticas, opções de cirurgia, que são minimamente invasivas, ou seja, com mínima lesão tecidual, você praticamente não, digamos assim, desinsere a musculatura da coluna, você através de pequenos portais, como uma cirurgia por endoscopia, semelhante ao que se faz, né, antigamente, para operar uma vesícula, você tinha que abrir a barriga como um todo. Hoje, muitas das vezes, você opta por cirurgia, né, de vídeo. Isso também é possível na cirurgia da coluna. E quando a gente fala em cirurgia, normalmente, André, é quando o risco de você não operar e deixar aquele nível, aquela hérnia comprimindo o seu nervo, piorando a tua qualidade de vida e te trazendo risco de perda motora, traz riscos maiores do que a intervenção propriamente dita. Que além de ser minimamente invasiva, e com isso todos os seus benefícios, né, de recuperação precoce, menos perda sanguínea, menos dor pós-operatória, ainda tem mecanismos de monitorização. Então hoje a gente faz essa cirurgia conseguindo fazer uma monitorização durante toda a etapa cirúrgica, de modo que a gente consegue predizer os riscos de uma eventual cirurgia causar de fato um dano. Então isso é tudo monitorizado do início ao fim, com cirurgias menos invasivas por vídeo, com recuperação precoce a pacientes que têm alta no mesmo dia ou na manhã do dia seguinte, voltam ao trabalho 2, 3 dias depois, desde que o trabalho não seja muito demandante. Então há esse mito da cirurgia que a gente precisa falar, que nem sempre, muitas vezes, a doença é pior do que o risco da intervenção. Sim, às vezes é mais um medo, né, do que não conhece. Exato. Né? Eu ia fazer uma pergunta, mas chegou aqui a Delma, dá prioridade aqui para nosso ouvinte. Boa tarde, sou a Delma, tenho retrolistase, acho que é isso. Retrolistase, Na L5 L6, queria saber se é recomendado a cirurgia. Exato. Ó, no caso da listese é um pouquinho diferente da hérnia, algumas vezes pode ter a hérnia em si. A listese nada mais é do que um desalinhamento que acontece entre as vértebras. Agora, se você imagina que a vértebra é o arcabouço, né, por onde transitam os nervos, quando você tem um desalinhamento importante, tem chance de compressão dos nervos em si. Então, na maioria das vezes, se não é algo que traz sintomas nenhum, né, tipo nem dor, nem compressão neurológica, não é um caso cirúrgico. É um caso de recomendação para fortalecer e esse escorregamento não aumentar. Mas em caso em que há uma grande compressão neurológica, ou seja, sintomas ali decorrentes desse problema na coluna, o neurocirurgião tem que indicar a cirurgia sob o risco aí de esse pinçamento sobre os nervos causar um dano maior. E essa normalmente é uma cirurgia que envolve a fixação, já que há um escorregamento, uma instabilidade entre as vértebras. Tá. Um pouco diferente do caso que a gente está falando agora. Tá. O Zé Rosa, ele mandou aqui, boa tarde. O Pilates, ele resolveria evitando cirurgia, no caso desses? Assim? Pilates é muito útil, gente, muito útil mesmo. É uma atividade física que a gente recomenda com muita frequência, por envolver uma atividade que manipula para o alongamento e para o fortalecimento, principalmente dessa musculatura que apoia a coluna. Ela é capaz de diminuir a evolução dos desgastes e até de, em casos de hérnia, com melhoras dos sintomas, você consegue evitar que essa hérnia muitas vezes volte e aconteça em outros níveis. O cuidado que a gente fala, é claro, ainda mais, né, cada caso tem as suas particularidades, é de que na vigência de um quadro agudo de dor, simbolizando que há um pinçamento ali sobre os nervos, a atividade física ela não está indicada neste momento, né? A mesma fisioterapia não alonga o nervo que está pinçado, exatamente pelo risco disso piorar e causar um déficit maior. Ela é muito empregada, sim, a utilização do Pilates como um exercício para manutenção e prevenção de dores, tanto musculares quanto degeneração da coluna. Bacana. Dr. Vitor, nosso tempo voa aqui, quero agradecer mais uma vez. Aqui é coisa para a gente ficar uns 20 minutos debatendo, a participação vai chegando, né? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aqui. Quero agradecer mais uma vez ao Victor Vasconcelos, médico neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Mais uma vez, muito obrigado e até quinta que vem. Estamos aí, até breve e um abraço a todos. Agora, Obrigado. 3h30.